Olá, queridos, tudo bem? Bom, nas últimas aulas que tivemos, os últimos vídeos que nós gravamos, nós falamos acerca de estudo das soluções, classificação, falamos de curva e coeficiente de solubilidade. E nós vamos iniciar agora uma das partes de estudo das soluções que também é de extrema importância, como as anteriores, que é o que chamamos de concentrações das soluções. Quando eu me refiro a concentrações das soluções, estamos falando sobre concentração comum, molaridade, porcentagem em massa por volume e N outras unidades de concentração. E por isso, então, nós vamos iniciar agora com a primeira unidade de concentração que nós conhecemos, que é o que chamamos de concentração comum. É importante que a gente percebe que muitas vezes um candidato, um aluno, alguém que vai fazer a prova, ele tem a preocupação de decorar a fórmula. Mas se você se apropriar dos conceitos, das definições e dos fundamentos, eu tenho certeza que você vai ser mais bem sucedido. E aí quando você percebe aqui a definição de concentração comum, é que ela expressa para nós a massa de soluto em uma unidade específica, que é gramas, para cada 1 litro de solução. Então, se ela expressa a massa de soluto para cada 1 litro de solução, você já consegue visualizar então a fórmula, que seria concentração comum igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Existe um outro conceito simples que em algumas situações tem aparecido, em algumas provas, e pode ser que eventualmente também apareça na prova do Enem, que é essa sigla que nós utilizamos, que é QSP. Chamamos de quantidade suficiente para. Mas o que eu quero dizer acerca de concentração comum e acerca de QSP? Seria interessante você imaginar o seguinte cenário. Se eu tiver um recipiente e nesse recipiente nós tivermos aqui uma certa quantidade de água. Então nós temos um vasilhame, um copo, e aqui nós temos uma certa quantidade de água, em que nós adicionamos aqui, supostamente, uma massa de 20 gramas de hidróxido de potássio, que nós conhecemos como KOH. E vamos supor que nós colocamos os 20 gramas de KOH e completamos o volume com água até atingir o volume de 1 litro. Então eu poderia dizer QSP 1 litro, ou seja, quantidade suficiente para completar o volume de 1 litro de solução. Quando eu olho para essa representação, eu percebo que existem 20 gramas do soluto para cada 1 litro de solução aquosa. Então o volume dessa solução é igual a 1 litro. Por isso eu poderia então representar isso daqui de que maneira? Eu poderia dizer que a concentração comum, que é essa letra C, corresponde a 20 gramas por litro. Ou seja, nós temos uma solução aquosa em que para cada 1 litro de solução estão presentes 20 gramas de soluto. É interessante você perceber que tem sido utilizado, ao invés de 20 gramas por litro, também tem sido utilizado 20 gramas vezes litro elevado a menos 1, onde nós estamos trazendo a unidade litro do denominador para o numerador. E aí trazemos com o expoente invertido, o sinal trocado. Perfeito? Então, com isso daqui, nós temos o panorama inicial do que representa a concentração comum, do que significa a concentração comum. Então, com base nisso, nós podemos agora avançar para a segunda informação desse nosso vídeo. A segunda informação desse nosso vídeo, nós precisamos ter uma certa cautela pela semelhança com concentração comum. Então, se você olhou o item 2, nós temos densidade. Só que quando eu disser densidade, não é densidade de uma substância aqui apenas, mas nós estamos nos referindo à densidade de uma solução. E o que nós vimos no primeiro vídeo sobre solução? É que solução é uma mistura homogênea. E se temos uma solução aquosa, nós temos uma solução formada por soluto e solvente. Então essa densidade da solução,
ela pode representar para a gente, ela expressa a massa de solução para cada unidade de volume da mesma. Então eu gostaria que você notasse a fórmula que nós temos. A fórmula que nós temos de densidade é que é massa da solução dividido pelo volume dessa solução. O que eu gostaria que você observasse? Uma das substâncias bastante conhecidas é a água. E você tem conhecimento de que a densidade da água, ela corresponde a 1 grama por mililitro. É 1 grama ocupando o volume de 1 ml. É muito comum a gente precisar transformar essa unidade de grama para ml para alguma outra unidade. Então, o que eu gostaria que você observasse? Dizer que a densidade da água é 1 grama por ml é dizer que nós temos 1 grama ocupando o volume de 1 mililitro. Se eu supostamente multiplicar o numerador por 1000, para manter a mesma equivalência da fração, eu preciso multiplicar o denominador também por 1000. E o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que a densidade é igual a 1000 gramas ocupando o volume de 1000 mililitros. Mas o que você tem conhecimento? É de que 1000 gramas corresponde a 1 quilograma e de que 1000 mililitros corresponde a 1 litro. Então eu poderia dizer que a densidade da água, que é igual a 1 grama por ml, é a mesma coisa que dizer que corresponde a 1 quilograma por litro. Agora perceba que aqui eu não estou falando de densidade da solução. Aqui nós estamos tratando da densidade da água pura. E é importante então nós observarmos que se eu estivesse falando especificamente de uma solução, quando eu for representar a densidade, que é massa dividido pelo volume, essa massa obrigatoriamente é a massa da solução, que corresponde à massa de soluto mais a massa de solvente. Então, o cuidado necessário na comparação com concentração comum e com densidade é que em concentração comum a massa ela é de soluto dividido pelo volume da solução. E em densidade a massa é da solução dividido pelo volume também da solução. E com isso, nós fechamos então o nosso primeiro vídeo acerca de unidades de concentração, abordando acerca de concentração comum e densidade. E nós daremos continuidade nas próximas videoaulas nesse assunto que é de extrema importância para você fazer a sua avaliação. Um forte abraço e até mais.